Salomia, me fala uma coisa. Você já teve algum medo que paralisou a sua vida, no sentido de você nem conseguir começar um projeto? Ou talvez você tenha começado, mas aí depois você achou uma desculpa, não tinha tempo, aconteceu alguma coisa e você acabou desistindo. E lá na essência, lá no fundo, era o medo que estava te governando? Ou talvez tenham surgido oportunidades e você não conseguia prever o que ia acontecer, que pessoas você ia encontrar, então você acabou desistindo. Às vezes parece que a gente prefere ficar numa zona de conforto, não porque é algo que a gente esteja gostando de fazer, por exemplo, a gente está num trabalho e tem aquele comodismo, né? Aquela rotina de fazer as mesmas coisas todos os dias, mas aí talvez você não está alimentando nem propriamente o seu sonho. É mais como um dever, porque você já sabe o que vai acontecer ali, é uma coisa previsível e você está na zona de conforto sem se desafiar, mas por conta do medo. Por que eu estou falando tanto de medo? Porque hoje eu quero falar sobre um livro que, a princípio, eu julguei ele mal. E eu olhei assim a capa, eu falei, muito colorido, tem cara de ser um livro para adolescente, mas na verdade foi um livro bem inspirador e que eu gostei muito, que se chama E aí Medo, que é da Michelle Poller. E ela tem uma história que é muito interessante, porque ela é uma venezuelana que tinha um sonho de morar em Nova York. Já parece assim uma distância enorme, né? Pois é, para muitas pessoas é dessa forma também. E uma coisa que é muito interessante é a característica da personalidade dela, porque ela se vê como uma pessoa que sempre teve muito medo de tudo. Ela tinha um emprego convencional, trabalhava demais durante a semana inteira, mas chegou em algum momento que ela começou a se incomodar, sabe? Pensar, será que é isso que eu quero viver para o resto da minha vida? Até que um dia a Michelle teve que apresentar para sua tese de mestrado um projeto e ela decidiu fazer algo inusitado. Ela resolveu fazer em 100 dias, 100 desafios em que ela conseguisse enfrentar os medos que ela tinha. A lista ficou imensa e nesse percurso ela foi se descobrindo, né? Descobrindo principalmente que não era um medo que ela não tinha, porque ela tinha medo, mas ela tinha coragem. Tem um desses desafios que eu achei assim bem engraçado, que é uma situação que a gente consegue se ver facilmente, que ela tinha medo de pular de alturas altas, assim, né? Pular de trampolim, pular, imagina, de um abismo, que foi no caso que ela enfrentou, pular de um abismo que era um parque aquático, na verdade, né? Pular na água. Mas era muito alto e ela estava morrendo de medo. Só que essa foi uma das propostas dela. Então o que ela fez? Ela chegou lá, deu vontade de desistir, ela foi olhando a fila, mas aí ela viu uma criança pulando. Aí ela falou, não, se uma criança consegue, eu também consigo. E aí, com aquele impulso, né, naquele momento, ela falou, não, eu cheguei até aqui e vou continuar. Aí ela pulou, teve um amigo dela que registrou. Todos esses vídeos, todos esses experimentos estão inclusive no YouTube e viralizaram esses experimentos. Por quê? No começo parecia que era uma coisa assim que não era tão impactante, mas isso serviu de inspiração para outras pessoas que começaram a se desafiar em pequenos projetos ou em coisas maiores. Mas aí, nesse livro, o que ela compartilha? Ela compartilha tudo que ela aprendeu, né, com esse experimento. E eu achei muito interessante que ela fez uma lista assim, dos medos fundamentais que ela percebeu que tinham em comum assim, esses medos nos desafios que ela enfrentava, que era medo à dor, ao perigo, vergonha, rejeição, solidão, controle e nojo. Cada pessoa vai ter um nível diferente de alguma dessas coisas, mas em essência, esses foram os medos que ela catalogou e que vez ou outra apareciam em cada desafio que ela fazia. Tem gente que tem mais medo de sentir dor, tem gente que tem mais medo de passar vergonha, tem gente que tem medo do controle, né? Quer controlar tudo a todo custo, né? Só que aí, quando você acaba querendo controlar tudo, na verdade você pode perder os momentos de presença, que é de você estar aproveitando realmente aquela situação. Esse medo do controle faz parte de muitas pessoas, ainda mais porque hoje em dia a gente vive com a tecnologia, tá tudo tão rápido e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente nunca soube, mas a gente quer ter essa sensação de que está no controle, mas aí a gente acaba se privando de ter experiências novas. Uma coisa muito interessante, que inclusive você encontra nesse livro que ela falou, é como que o nosso cérebro processa as memórias. Por exemplo, quando a gente faz repetidamente, todos os dias, as mesmas coisas, o nosso cérebro é como se ele fizesse uma única caixa. São coisas iguais, então é uma única memória. E aí vai chegar lá no final do ano e você vai falar, nossa, parece que esse ano passou voando e eu não fiz nada. Isso é a rotina, é o automatismo.
né? A gente fazendo a mesma coisa todos os dias. Agora imagina assim, você num ano começou a fazer várias coisas diferentes, coisas únicas. E aí são tantas experiências que vai chegar no final do ano, você vai falar, gente, parece que eu vivi 10 anos em um único ano. Sim, isso é porque você tem várias memórias das situações que você viveu. Mas para que isso acontecesse, o que foi preciso? Foi preciso que você saísse da zona de conforto, fizesse, ousasse fazer coisas diferentes. Não que você não tivesse medo, mas que você tivesse o pezinho lá na coragem. No começo eu falei, né, dessa experiência dela ter pulado no abismo. E aí eu me lembrei da minha própria quando eu ando de avião, porque eu morro de medo de andar de avião. Racionalmente eu sei que é o meio mais seguro, mais que, por exemplo, o carro, né, ou outros. E eu fico pensando como que eu tenho tanto medo mesmo assim, mas é porque não é uma coisa racional, né? É algo que eu não tenho controle justamente. E aí o que eu faço? Como a Michelle ficou olhando lá o menino que pulou do trampolim, eu fico olhando para a cara de paisagem das pessoas que são tranquilas ou mesmo da aeromoça, que está lá na turbulência e ela está tranquila, fala, gente, olha que inspiração, né? Para eu ficar mais calma justamente. Uma dica valiosa que eu encontrei aqui nesse livro foi a seguinte coisa: às vezes a gente escolhe palavras que poderiam nos dar uma liberdade maior. O que isso significa? Por exemplo, a gente tem a mania de falar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cozinhar, limpar casa. Esse tenho que, é normal a gente falar, eu tenho que, mas isso parece que deixa a gente numa posição de escravizado, como se não fosse a gente que tivesse escolhido essa situação. Parece que a gente tem um dever, que a gente está sendo obrigado, e isso traz uma carga para a gente, no sentido de deixar a gente mais infeliz, porque a gente tem que fazer várias coisas. Então, ao invés de falar eu tenho que fazer, você pode falar eu escolho fazer isso para que tal coisa aconteça, por exemplo, né? Eu escolho limpar a casa para que todos se sintam bem. Você vê que isso já dá uma leveza, já te coloca num lugar de mais controle. Acho que a palavra não seria propriamente controle, mas num lugar de mais empoderamento, de estar no centro das decisões, né? Do que você está fazendo. Isso eu achei muito bacana, porque realmente é um hábito e é uma pequena coisa que a gente pode alterar. Outra coisa é aquele vício que hoje atualmente a gente faz, que é pegar o celular e registrar tudo no momento exato em que está acontecendo. A gente pode fazer diferente, a gente pode vivenciar primeiramente para depois registrar. Por quê? Porque a gente vai forçar o nosso cérebro, a nossa cabeça a registrar essa memória de uma forma mais completa, né? Porque a gente sente cheiro, a gente está naquele momento presente desfrutando e aí depois a gente registra e se lembra depois olhando para a foto. Mas o que tem acontecido hoje em dia é o oposto, né? A gente olha a foto e fala, parece que a gente não estava nem no lugar. Justamente porque a gente primeiro registrou e estava olhando pela tela e não vivenciando propriamente. Basicamente, esse livro vai contar um pouco dos desafios, né, que a Michelle Poller viveu, mas também vai ter umas partes aqui em que você vai poder preencher com as suas próprias palavras, né? Tem um momento aqui que você escreve uma carta para você no dia de hoje, para você abrir daqui a um ano, né? Como que você vai estar lá. Tudo isso para incentivar você a identificar o que está te sabotando e também fazer você experimentar colocar as suas metas. Porque uma coisa muito importante é você entender para onde você está indo, o que você realmente deseja. A gente tem uma cultura muito de adequação à necessidade das pessoas, porque a gente tem aquele desejo de ser aceito, né? E aí a gente acaba se sacrificando. Mas a ideia principal é você aprender a conviver com as outras pessoas, mas sem sacrificar os seus próprios desejos, né? Porque senão você sempre vai ficar muito frustrado. Uma coisa que a gente faz muito e que ela também fala que fazia é a gente se comparar a outras pessoas. Isso acaba trazendo uma sensação de que a gente sempre é incompetente, né? Incapaz. Vai surgir aquela síndrome do impostor, porque a gente não se enxerga como o suficiente, né? Porque a gente sempre está se comparando com outra pessoa e isso trava também nossos passos, né? Porque como que eu vou ser igual fulano de tal que faz a mesma coisa que eu? Mas a estratégia não é você se comparar, é você se diferenciar. E o que é isso, se diferenciar? Você é uma pessoa única. Todo mundo pode fazer a mesma coisa, porque não tem... Hoje estão existindo mais profissões, mas tem muitas profissões que são repetidas. O que uma pessoa faz, outra pessoa faz ali na próxima quadra. Mas você tem a sua bagagem de vida. Então, o que você faz é diferente. A questão é, você tem medo de se expor? Porque, na verdade, quando você está se expondo, você está mostrando quem você é. Aí que vem a questão. Não é se expor a troco de nada, né?
Ai, vou mostrar, vou aparecer aqui só para aparecer, porque sim, né? A gente tem um medo, né, do julgamento, mas quando a gente fica olhando demais para fora, a gente não faz nada, porque quem não faz nada também não é criticado. Mas qualquer coisa que você faça, você vai ser criticado. Não tem como agradar todo mundo. Então o foco não tem que estar sendo lá fora, mas tem que estar sendo aqui dentro. Por que eu estou fazendo isso? Qual que é o propósito do que eu estou fazendo? Às vezes eu estou começando um negócio agora, meu objetivo é ali. Mas se eu ficar olhando muito para fora, talvez eu me desanime, fique com medo de passar vergonha. Mas aí quando você se lembra de que você é único, né, e de que você está construindo a própria trajetória, talvez você se motive. Faça igual ela aí com esses desafios loucos, né, que ela não sabia onde ia dar e no final das contas deu uma repercussão tremenda, que hoje em dia ela é palestrante, ela dá curso. Ela fala desses medos que ela enfrentou, que ela é uma pessoa mais corajosa hoje em dia, mas que até hoje ela tem medo. Você consegue encontrar, inclusive, entrevistas dela do TED Talks e outros programas que ela ficou bem famosa. E é muito importante a gente ter em mente o que é sucesso, né? Porque para uma pessoa, sucesso é uma coisa e para você pode ser outra, né? Sucesso. Por que eu tô falando sobre isso? Porque um tempo atrás eu vi uma frase que para mim fez mais sentido com relação ao que é o sucesso. Que sucesso é você fazer o que você falou que ia fazer. Que aí você já se sente assim, nossa, eu falei que ia na academia e fui. Aí você se sente muito bem. Para mim isso é sucesso. Mas para você pode ser o quê? Né? Talvez ter uma vida tranquila, né, com as pessoas que eu amo. Então, o que você vai fazer para chegar lá, nesse sucesso? Porque não é lá no final, né? É a trajetória. Se hoje você coloca na sua rotina coisas que fazem os seus olhos brilharem, o seu coração bater mais forte, isso tem sentido com o que combina com você. Esse é um forte indicativo. E aí, quando você pensa nisso que combina com você, mas quer levar para um lado mais profissional, no sentido de ter rentabilidade com isso também, eu encontrei uma dica aqui que eu achei bem interessante, que é... Porque a Michelle, ela fez essa especialização dela, até mestrado em branding, que é marca, né? Então, quando a gente pensa em produtos, a dica que ela deu para a gente conseguir sair da caixa é olhar outros mercados. Porque, por exemplo, quando você está num segmento, num nicho específico, eu tenho um restaurante. O que eu acabo fazendo é olhar um modelo, outros restaurantes, né? O que eles estão fazendo, como eles estão inovando. Mas aí ela falou assim, é legal você pensar no seu segmento, mas pensando como se fosse assim, o que a Netflix, o que a Amazon, o que a Apple faria se tivesse um restaurante, se tivesse um negócio, para a gente começar a pensar fora da caixa, né? Com esse olhar mais tecnológico, quem sabe, que alcance mais pessoas, né? Que dê para escalar, né? Não ser tão pequeno. Você vê que a mentalidade já é diferente. Eu achei essa dica valiosa, porque aqui ela está falando muito sobre se encontrar, sobre seguir os próprios passos, sobre não se contaminar com outras pessoas, não ficar paralisado com o que os outros estão pensando, né? Que é você viver a sua vida autêntica, em essência, entendendo que você tem que estabelecer metas, mas ir se superando e usar outras histórias, quem sabe, como inspiração. E aí, você achou que esse livro, que essa mensagem pode ser uma inspiração para você nesse dia? Eu vou deixar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo, outros livros, esse e outros livros que fazem muito sentido para mim, que me fazem sempre pensar fora da caixa, pensar no sentido de onde eu vou conseguir me desenvolver mais pessoalmente. Eu agradeço a você que ficou aqui até agora. Se você achar que faz sentido esse conteúdo para outra pessoa, compartilhe e siga aqui para mais conteúdos como esse. Tchau!